Paz e graça a você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã. Que a bondade do Senhor se renove sobre a sua vida, você que está em casa, acompanhando pela internet. Que a alegria do Senhor renove o seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Quero fazer referência ao seu Nelson, Dona Estela, que são os avós do Charles, os pais da Regina. Que alegria revê-los, viu? Depois de tanto tempo que vocês não vêm aqui a essa casa. Sejam bem-vindos, Deus os abençoe. Você que está visitando nossa igreja, seja muito bem-vindo. Abra o seu coração para o que Deus quer e vai falar a você nesta manhã. Meu irmão, o presbítero José Alfredo, que está conosco desde ontem, acompanhando os passos da nossa igreja, da nossa região, quanto à plantação de novos trabalhos, liberação de... Hein, Alfredo? É o homem do dinheiro da IPB, está conosco hoje aqui. Depois eu vou lhe dar uns abraços lá fora. Estou brincando, é claro. Mas seja muito bem-vindo aqui na nossa igreja, viu? Que essa seja uma manhã de festa no seu coração também. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos. E eu vou ler o capítulo 12, até o verso 19. Atos 12, de 1 a 19. Eu vou pedir ao presbítero Marcelo, que é o meu leitor predileto, para fazer essa leitura, poupar a minha afta. E você acompanha, por favor, a leitura. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cogominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu
ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe a leitura feita e que nos ensine a conhecer e discernir as verdades da sua palavra. Se aqui e acolá eu tropeçar na fala, vocês já sabem. É uma afta. Mas, por favor, evitem querer me dar receitas na porta da igreja. Eu sei que quando eu chegar ali já tem 20 receitas diferentes para afta. Mas não existe remédio para afta. Aqueles paliativos. Eu digo isso porque uma irmã me receitou um remédio certa vez. E depois eu fui olhar a bula do remédio. Eu olhei a bula, aí está lá. Os efeitos colaterais. Cegueira. Demência. E óbito. Aí também, por favor. Mas, irmãos, essa palavra dessa manhã é muito cara para mim. Quero falar com a paixão de sempre. Quero toda a sua atenção. E deixar esse recado com você. Hoje à noite nós teremos 2 pastores muito especiais aqui. Muito especiais. Participando conosco do culto e da Santa Ceia. Um deles, inclusive, vem do Canadá. Está conosco aqui. Olha, queridos, essa passagem, uma narrativa histórica. Para nós, fica parecendo um filme, pela estranheza de algumas coisas. Quando a gente lê na Bíblia, tudo parece mais fácil, mais distante de nós. Por exemplo, a experiência que Pedro teve com o anjo, experiência real, física, visual e natural. Lendo o Novo Testamento, nós encontramos muitas passagens onde as manifestações, as aparições de anjos eram reais, visuais e físicas, materiais. E não parecia estranho às pessoas. Elas recebiam bem a visita de um anjo. Interagiam com eles. Não caíam por terra ou saíam correndo desesperadas.
Foi assim com Maria, foi assim com Pedro, foi assim com mais 2 discípulos. Parecia ser algo natural. E essa manifestação de anjos, aparições de anjos, ministrações celestiais, sempre ocorreu na história do povo de Deus e na história da igreja. De forma invisível, mas sempre efetiva. Inclusive, na nossa vida, muitos fatos só se explicam colocando anjo no meio. Livramentos e coisas extraordinárias na nossa própria vida, no nosso tempo, aqui entre nós. Anjos de carne e osso, uma pessoa que Deus envia, e a palavra anjo significa mensageiro, um enviado. Gente que Deus separa e envia para nos socorrer. Ou mesmo um ser celestial que Deus envia para nos socorrer. Hebreus capítulo 1 diz que os anjos são ministros de Deus para trabalhar em favor dos que hão de herdar a salvação. Ou seja, você e eu. Mas tem uma coisa extraordinária aqui. E o fato de as cadeias caírem, o portão se abrir automaticamente, e uma série de coisas assim, marcam uma história maravilhosa. De livramento de Deus, de ação de Deus na vida do seu povo. E eu poderia falar sobre isso, destacar isso, gastar mais tempo falando sobre isso. Sobre o extraordinário, sobre o milagre, sobre a mão de Deus, rasgando a história, interferindo na história, fazendo o novo, do nada, trazendo o milagre. E aí a Bíblia é feita de milagres. A nossa própria vida é esse milagre. Teria muito o que falar. E o extraordinário para nós é o natural de Deus. É o ordinário de Deus. Não quero falar sobre isso nessa manhã. Eu quero destacar e gastar um pouquinho de tempo falando sobre o que estava por trás desse extraordinário que aconteceu no tempo e na história, num lugar, numa geografia ali, numa prisão. Nós estamos agora no endereço, Rua da Mangueira, número 17, em Nazaré, Salvador. Reunidos, cultuando. Mas há, agora, num plano espiritual invisível, uma santa, efetiva e constante conspiração de Deus em nosso favor. Existem ordens de Deus em nosso favor hoje. Quando você sair daqui, onde você estiver, você que é servo de Deus, existem ordens de Deus para te proteger. Não sei como é que você interpreta o Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Há uma cerca, uma ordem de Deus. Aquela ideia do anjo da guarda que a Igreja Católica ensinou, pregou durante muito tempo, não tem um amparo bíblico sobre a questão de ter um anjo específico para cada pessoa. Eu tenho o meu anjo da guarda, a outra pessoa tem o seu anjo da guarda. Essa é uma ideia antiga. E o curioso é que essa doutrina foi extraída desse texto aqui, que eu li hoje. Porque quando Pedro chegou na casa de João Marcos, a criada veio atender.
E ela, vendo Pedro, disse aos demais da casa acreditar que era o anjo de Pedro. Era o seu anjo. E essa ideia circulou no primeiro século, de que cada crente tinha um anjo específico guardando aquela pessoa. Essa não é uma ideia que tem um amparo bíblico. Os anjos de Deus estão a serviço dos crentes, a serviço de Deus em favor dos crentes. Deus pode enviar qualquer um deles. Mas esse é um serviço especial que Deus dá. Estamos protegidos e guardados. Então existe o plano natural. Qual era o plano natural ali? Era uma cadeia, uma prisão, e um servo de Deus preso nela. Havia uma circunstância totalmente adversa, porque o texto anterior fala que Herodes tinha perseguido a Tiago e a Pedro, e que a ordem era de matá-los no dia seguinte, para apresentá-los aos judeus. Para tentar calar uma voz, o avanço do evangelho, as coisas que estavam acontecendo. Esse era o contexto, totalmente adverso. Esse era o plano natural. Morte, sombra de morte, ameaça, opressão, tudo contra o servo de Deus. De repente, sem que Pedro soubesse de nada, no plano natural, há uma invasão do sobrenatural, que é a história que eu contei. Vem o anjo, as cadeias se rompem, a porta se abre, Pedro passa pelas sentinelas, como se eles não estivessem ali. Mas eu quero destacar o que estava por trás do extraordinário. Você que fechou a Bíblia, abra, por favor, no mesmo texto, e veja o que eu vou destacar aqui. Nós vamos ler juntos. Versos 4 e 5. Vamos ler juntos? Atos 12, versos 4 e 5. Vamos lá? Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Isso era o que estava por trás do extraordinário. O que aconteceu com Pedro, na verdade, é que Deus ouviu a oração da igreja. Oração incessante em favor de. E é o que mais nós encontramos na Bíblia. Desde sempre. É o que, por exemplo, encontramos a respeito de Abraão, que em oração, em clamor, pedindo a Deus em favor de Ló, ouvindo a oração de Abraão, Deus livra a Ló daquela cidade tão terrível. É oração intercessória. É uma promessa de Deus. É uma estratégia de Deus. Um critério de Deus. Ele prometeu ouvir a oração do seu povo. Um clamor contrito, quebrantado, Deus não desprezará jamais.
diz a sua palavra. E nós encontramos isso na vida dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, dos apóstolos e da igreja. Oração incessante em favor de alguém ou de algo específico. Toda vez que eu leio aquela passagem do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, e depois aos Colossenses, a mesma coisa, eu entendo isso. Eu vejo praticamente as lágrimas dele, quando ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ou seja, um motivo específico que ele levava aos pés da cruz, levando a Deus em oração. Ou a vida de alguém, a vida da igreja, de um motivo específico, em oração. E nós oramos muito pouco. Nós clamamos muito pouco. E eu trouxe essa palavra nessa manhã porque eu creio que muitos permanecem em prisões, porque a igreja não ora. Seja uma pessoa, uma família, uma situação, porque a igreja não ora. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando há piedade e temor, e busca sincera, intensa, Deus ouve. E a libertação dos cativos é um ministério da igreja. Foi uma ordem que Deus deu à igreja. Libertar os cativos. E como é que nós fazemos isso? Através de nossa consagração e nossa oração. Queridos, tem muitos jovens na prisão. Prisão das drogas, que cresce assustadoramente. Os números, estatísticas, a realidade cada vez mais chocante. Droga nas universidades, nas escolas, nas famílias, em cada esquina, nos bairros. À luz do dia, em todo lugar. Não há mais espaço que seja vedado a isso. Pasmem com o que eu vou dizer. É chocante, mas é verdade. Fui pastor num lugar e a gente teve que fazer um trabalho especial e específico, porque a gente cansou de achar bitucas de maconha no banheiro da igreja. A gente não pode imaginar que sejam crentes, ou filhos de crentes, mas visitantes, ou mesmo jovens que frequentam a igreja, que dividem esse espaço conosco, que vêm aqui, que vão às igrejas, que saem com os jovens da igreja, estão aprisionados a muitas cadeias. A igreja precisa orar. Incessantemente. Orar intensamente. Crendo que Deus pode libertar. Que Deus ouve a oração da igreja
A oração é uma ferramenta, é meio de graça, mas é uma ferramenta, uma arma que Deus deu para nós. Arma de guerra. Se você não tem como fazer, ore. Haja e ore. Mas não podemos abrir mão, prescindir disso. Você tem alguém que está aprisionado a um relacionamento. Ore. Tem prisões na sua casa? Ore. Creia no poder da oração, como cantamos aqui. As provas estão na Escritura do Deus que ouve a oração da igreja. Não posso esquecer aqui nessa minha fala da oração de Salomão, da oração de Davi, da consagração do templo, da dedicação do altar, e do que é dito a respeito do altar. E o altar não é uma parte do santuário, o altar é a presença de Deus. E ali está dito, Deus disse, ali estarão postos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. E Deus é Deus. A sua palavra é a verdade e está de pé para nós hoje. Os olhos de Deus estão nesse lugar. Os ouvidos atentos e abertos ao nosso clamor. É que nós não estamos investindo e acreditando nisso. Precisamos orar mais. Acreditar mais, investir mais em oração. E ainda mais, quando Herodes, ou a figura de Herodes, que é o inimigo da igreja, se levanta contra a igreja, se levanta contra os ungidos, se levanta contra a sua vida, para maltratar, para oprimir, para barrar o caminho. E Pedro tinha o caminho barrado de fato. Ele estava preso. E não era qualquer prisão, eram 4 escoltas e 4 soldados. Cada uma, como se fosse um bandido de altíssima periculosidade. Tinha tudo contra ele. Tudo conspirava contra Pedro. Estava preso, de fato, estava barrado o seu caminho. No plano natural, ele não tinha chances. Não tinha o que fazer, nem para onde ir. Estava definitivamente encerrada a sua carreira. Por ordens do inimigo da igreja. E aí entra, mas, diante de tudo isso, mas havia oração por parte da igreja. E aquilo que é impossível para os homens é moleza para Deus. Cadeias, guardas, eram 12, eram 16, podiam ser 100 ou 1000. Porque não haverá para Deus impossíveis nas suas promessas. Não posso esquecer aqui daquela passagem do capítulo 10 do profeta Daniel. No plano natural, tudo conspirava contra ele e contra Israel. E diz a palavra do Senhor que Daniel, que o príncipe da Pérsia, que não era o filho do rei, era um principado espiritual, se arrojou contra Daniel, contra as suas orações pessoais, sua consagração. E foi uma coisa muito difícil. E Deus enviou uma resposta para Daniel. Mas o principado barrou o caminho. Barrou o caminho.
Depois lê em casa, abra lá depois. Agora não, abra depois em casa e veja o que aconteceu com Daniel. E Daniel então começou a jejuar e a orar durante 3 semanas, 21 dias, jejuando e orando. E enquanto ele orava, Deus mandou o recurso, enviou reforços e liberou o caminho e chegou a resposta de Deus. Porque Deus ouviu a oração. Não posso esquecer também aqui, nesta fala, a oração de Ezequiel, aliás, do rei Ezequias, que cercado pelos exércitos da Assíria, vendo Jerusalém ameaçada por um inimigo cruel, dominador e vencedor, tudo contra Jerusalém, Israel, que agora era Judá, tudo contra. Inclusive a história recente, que tinha sido o abatimento, a derrota final e o aniquilamento de Israel, que estava em Samaria. Tudo era contra. Mas o rei Ezequias foi para o altar de Deus, em oração. E começou a clamar a Deus ali. E o que eu acho curioso e maravilhoso é que o texto diz assim: e enquanto Ezequias orava, naquela mesma noite em que ele orava, diz assim, literalmente, naquela mesma noite em que ele orava, Deus enviou o seu anjo, que passou no meio do arraial dos assírios, e amanheceram mortos 185.000 dos valentes da Assíria. Enquanto a gente está orando, Deus está agindo. Por mais difícil que seja a situação, Deus pode. Precisamos orar. A gente se dispôs. Eu tenho um pedido específico aí no boletim. Por favor, não abra agora. Tem um pedido específico de oração pelo conselho, um trabalho que estamos fazendo, um projeto que desenvolvemos. Queremos ampliar as possibilidades, correr atrás. É claro que o inimigo da igreja vai se levantar, com todas as estratégias carnais, infernais, para barrar o nosso caminho, para calar a nossa voz. Mas nós vamos prevalecer em oração, em nome de Jesus. E todos conclamando nesta manhã a orar mais, pela igreja, individualmente e coletivamente, aqui na igreja. Esses encontros que os presbíteros, os pastores terão em suas casas. É para a gente orar. Orar pela igreja. Orar por sua vida, pelos seus filhos. Pelos nossos desafios. Para a glória do Senhor. Pedro estava preso. Mas havia oração incessante por parte da igreja, em favor dele. Que Deus nos abençoe nesta manhã, com a sua palavra rica e maravilhosa. E que Ele mesmo nos mova a isso, para a glória dele.